E nesse projeto a gente resolveu analisar a segurança de aplicativos bancários na plataforma Android. Bem, eu integro o LASCO, o Laboratório de Segurança e Criptografia da Unicamp, no Instituto de Computação. A gente faz pesquisa uma série de coisas, análise de vulnerabilidade, malware, segurança de aplicações críticas, computação em nuvem, implementações de criptografia, votação eletrônica e assim por diante. Vocês podem encontrar mais informações sobre o laboratório no site do laboratório, que inclusive foi renovado e está super atualizado agora. E bem, nessa palestra eu vou falar bastante do protocolo SSL-TLS, né, que é vulgarmente conhecido como o famigerado cadeadinho. Assim. Que o SSL está ligado quando aparece um cadeadinho verde no seu navegador. Nós resolvemos fazer essa análise de segurança, em primeiro lugar, porque ela já tinha sido feita para outros aplicativos críticos de bancos internacionais ou de outros aplicativos financeiros do mundo. Então a gente achou interessante reproduzir essa análise, talvez com um pouco mais de profundidade que outros trabalhos para o caso brasileiro, e também porque há uma clara migração dos clientes de transações bancárias do ambiente desktop para o ambiente móvel. Quantos aqui já fizeram transações bancárias usando um celular? Então, na verdade, vocês estão aproximadamente aqui, né, alinhados com a métrica da Febraban. 1 em cada 4 clientes já utilizam esses aplicativos e fazem transações. O crescimento é galopante, mais que dobrou de 2013 para 2014. E aproximadamente já 12% do volume de transações já é feito utilizando esses aplicativos. Assim. É interessante observar aplicações bancárias, porque, claro, é um sistema, por mais que esteja rodando num celular comum, não deixa de ser um sistema crítico, e a gente sabe que o Brasil é campeão tanto em proteção do sistema financeiro, quanto em volume de fraudes, né? Até porque uma coisa alimenta a outra, assim, então isso é sempre dito. Algo que eu devo dizer, ao entrar em contato com os bancos, eles disseram que esses números da Febraban estão muito aquém dos números reais. Tanto o volume de transações, quanto possivelmente o volume de fraudes. Assim. Esses são os números politicamente corretos. Bem, então vou falar um pouco do protocolo SSL-TLS, explicar algumas fases do protocolo que são importantes. O protocolo de resolução da camada física que a gente utiliza para montar essa instância do ataque. Descrever o que é um ataque de homem no meio, que foi o ataque que a gente montou contra esses aplicativos, e algumas práticas de segurança recomendadas. Primeiro, eu acho que é interessante explicar por que observar, por que analisar, por exemplo, aplicativos bancários na plataforma Android e não atualizar o ambiente dos bancos rodando num ambiente desktop comum. Assim. Dois grandes motivos. Primeiro, eu já disse, né, o volume de transações está migrando em direção à conveniência da computação móvel. Outro grande motivo é que, quando um banco implementa um aplicativo para uma plataforma móvel nova como essa, ele não pode contar com recursos de segurança que o navegador do aplicativo disponibilize, por exemplo. Então, quando a gente acessa um site SSL-TLS no nosso computador, qualquer tipo de problema na validação do certificado, no estabelecimento da conexão, automaticamente aparece como um feedback para o usuário, certo? Inclusive pedindo para o usuário tomar algum tipo de atitude. Ou pelo menos revogar o comportamento do navegador e seguir mesmo assim. No caso dos aplicativos móveis, isso muda um pouco, porque o aplicativo ele abre essa conexão de maneira transparente. Por mais que alguns aplicativos instanciem o navegador lá dentro, eles não solicitam informação ao usuário sobre o que fazer em caso de falha de validação do certificado ou qualquer problema no estabelecimento da conexão. Então, pela questão de atribuição de responsabilidades, a gente achou que seria muito mais interessante observar os aplicativos, que tem que se virar com o que eles têm, com o que os bancos implementam e o que, claro, o sistema operacional que roda no dispositivo móvel permite, para tomar decisões de segurança. Então, é mais fácil atribuir essa responsabilidade aos bancos do que aturar, né, ou tolerar justificativos do tipo, mas o cliente foi lá e ignorou o alerta do navegador, então aqui não tem esse tipo de risco. A gente achou que pudesse ser interessante. Bem, o protocolo SSL, conhecido como Secure Sockets Layer, que todos vocês já usaram alguma vez na vida, teve sua primeira versão publicada nos anos 90, a versão 1.0, foi criado pela Netscape. A versão que a gente utiliza, a versão que é especificada a partir dos anos 2000, a versão TLS, é o que a gente chama de Transport Layer Security, que não é nada mais do que uma versão nova do protocolo. Depois da versão 3.0 do protocolo, ele se tornou TLS, mudou de nome, mudou de versão, porque uma série de medidas de segurança foram implementadas nessa transição de SSL para TLS, então achou-se interessante mudar o nome até para desligar do histórico de projeto do protocolo anterior. Hoje em dia, há muito tempo, ele não é mais controlado pela Netscape. A Netscape, não sei se sequer existe como empresa na indústria de computação. Hoje o protocolo é mantido pela IETF, né, que é um órgão sem fins lucrativos
que gerencia protocolos para a internet. Então, as especificações do protocolo vêm como RFCs, né, que vocês também devem, alguns ou vários já devem ter examinado. Bem, esse protocolo ele foi projetado para fornecer uma série de propriedades de segurança, todas elas bastante clássicas, né? Confidencialidade ou sigilo, as informações transmitidas pela aplicação para o servidor deveriam ser confidenciais, não deveriam ser inteligíveis a um atacante, a um adversário externo. Integridade, essas informações também não deveriam ser viável computacionalmente, alterar as informações em trânsito. O protocolo não deveria ser caro o suficiente do ponto de vista computacional para fornecer mecanismos para um atacante montar um ataque de indisponibilidade, alguma coisa, uma variante de um ataque de negação de serviço. Essas informações também têm que ser autênticas, né? As duas partes têm que ter algum mecanismo que prove para outra parte que aquela informação de fato teve origem na outra ponta da comunicação. E como o protocolo utiliza assinaturas digitais, essas ações ou uma captura de tráfego anterior não pode ser negada no futuro, dado que ela é autenticada por uma das pontas. Assim. Então, são essas todas as propriedades que o TLS busca oferecer, dado que ele foi configurado corretamente, né, com autenticação por certificados e assim por diante. O TLS é um protocolo na camada de aplicação, ele tenta fornecer para as aplicações que rodam sobre ele a ilusão de uma camada de transporte segura. E ele possui aqui uma série de subprotocolos. Então, ele tem um protocolo de handshake, que é o protocolo no início da conexão, quando as duas pontas rodam esse subprotocolo para derivar chaves criptográficas, que vão cifrar o tráfego de fato. O Cipher Change Protocol, que é utilizado para iniciar exatamente essa sessão onde o tráfego já é cifrado e autenticado. O protocolo de alertas e o protocolo de registro. Então, como eu disse, o protocolo de handshake ele tem como função permitir que as duas partes se autentiquem e negociem uma chave criptográfica, normalmente utilizando criptografia assimétrica. Né? Chave pública e privada, certificados digitais que devem ser emitidos por uma autoridade certificadora. O Cipher Change Protocol é o protocolo que permite essas duas partes negociarem que algoritmos criptográficos utilizar e derivar essa chave de sessão, né, que é a chave que vai cifrar o tráfego de fato. O protocolo de alerta é o protocolo que permite uma das partes notificar outra parte que algum problema foi encontrado na conexão. Por exemplo, um pacote foi detectado como tendo recebido a adulteração ou manipulação de um atacante. Então, uma parte deve tentar notificar outra parte de que algo estranho acontece naquela conexão. Ou um certificado que foi apresentado não é um certificado válido. Então, ele existe para notificar erros, qualquer tipo de informação crítica que precisa ser notificada para outra parte. E o protocolo de registro é o protocolo que cifra o tráfego propriamente dito. Depois do handshake, as informações que as aplicações trocam com o servidor são, obviamente, empacotadas, né, em pacotes SSL TLS, emitidos aí via TCP, embutidos em pacotes TCP e datagramas IP. E o Record Protocol, o protocolo de registro, ele cifra e autentica esses pacotes individualmente. Assim. Mas tem um número de sequência para garantir a noção de continuidade na conexão e assim por diante. Aqui a gente vai se focar bastante no protocolo de handshake, porque ele é um protocolo crítico para o SSL. Pelo seguinte motivo, é durante esse protocolo exatamente que as chaves criptográficas são negociadas e a autenticação das duas pontas é realizada. Assim. Então, algum ataque na etapa de handshake tem um impacto, né, tem um efeito de causar problemas ou tornar qualquer comunicação subsequente insegura. Então, ele é uma fase absolutamente fundamental do protocolo. Então, um handshake começa com as duas partes se anunciando, né? O cliente envia para o servidor uma notificação de que ele gostaria de se conectar com aquele servidor. No caso do aplicativo bancário, ele gostaria de abrir uma conexão com o banco para enviar as credenciais do usuário, né? Agência, conta e senha, por exemplo, para depois fornecer os serviços. O servidor apresenta um certificado digital, que deveria ter ali a chave pública do servidor, utilizada pelo cliente para cifrar uma chave de sessão que vai cifrar o tráfego subsequente. O cliente tem a opção de apresentar também um certificado digital. A gente não tem essa opção em aplicativos bancários, mas vocês já devem ter visto em vários sistemas do governo, você tem a opção de apresentar um certificado de CPF emitido pelo Receita e assim por diante. Então, a gente também pode se autenticar com um certificado digital. Dado que esse acordo de chaves terminou, as duas pontas conhecem um segredo compartilhado. E a partir daqui a conexão é toda cifrada por esse segredo compartilhado. Cifrada e autenticada, né, garantindo sigilo e integridade. Bem, quando esse projeto começou, a gente tinha como intenção montar alguns dos ataques que foram publicados contra o SSL TLS nos últimos 2 anos. Uma série de ataques apareceu contra o SSL, todos eles bastante sofisticados, e a gente tinha a ideia de, não, vamos tentar ver quão resistentes são a configuração do servidor ou a implementação desses aplicativos para resistir contra esses ataques.
E vocês podem ver que vários deles são bem sofisticados de fato. Assim. O BIST, por exemplo, ele é um ataque na implementação da SSL que se utiliza uma cifra em um certo modo de operação, você deveria ter um vetor aleatório a cada vez que você cifra um novo pacote usando essa cifra. Então o BIST ele se aproveita da informação de quando essa escolha não é aleatória para montar um ataque. Tem os ataques crime e breach que utilizam o fato da conexão ser comprimida, o tráfego ser comprimido pelo SSL antes de ser cifrado para tentar vazar a informação que ali está. O Time e o Lucky 13 são dois ataques que a gente chama de ataques de canal lateral, que se baseiam no tempo, na assinatura de tempo que vaza na comunicação com o servidor para extrair informação sobre que chave está sendo utilizada ou o que está sendo cifrado do lado do servidor. Outros ataques possíveis são a cifra RC4. A cifra RC4 é uma cifra que é bastante difundida ainda na internet. Eu acho que ela cifra em torno de 15% do tráfego da internet, mas já foi 33%, então as coisas estão melhorando. Mas é uma cifra vergonhosamente insegura atualmente, mas que as pessoas continuam utilizando por ter alguma impressão de que ela continua segura. Então, se vocês têm configuração de algum servidor e o RC4 está habilitado, por favor, desabilitem. Ele não é um algoritmo mais seguro há um bom tempo. O Freak é um ataque muito curioso, porque ele é um ataque de deterioração. Ele age naquela etapa de handshake, onde as duas pontas estão negociando os algoritmos e tamanhos de parâmetros para estabelecer uma conexão segura, e ele tenta deteriorar a escolha de algoritmos e tamanhos de parâmetros. Quando o cliente fala, olha, eu implemento esse conjunto de algoritmos, o adversário muda essa mensagem para trocar esses algoritmos para algoritmos mais fracos, por exemplo, ou com tamanho de parâmetros mais fracos. No caso da criptografia assimétrica, ele pode, por exemplo, forçar o cliente e o servidor a negociarem, utilizar o RSA com um tamanho de parâmetros muito pequeno, que permitiria um atacante fazer um ataque online naquela conexão. Uma variante do Freak para um protocolo de Diffie-Hellman, também é de acordo de chaves, chama-se Logjam, mas é um protocolo razoavelmente difícil, um ataque razoavelmente difícil de montar na prática. O Poodle é um ataque que opera sobre o preenchimento, quando você tem que cifrar um pacote, se ele não completa o bloco inteiro da cifra de bloco, você precisa de uma técnica de preenchimento para completá-lo. Dependendo como esse preenchimento for feito, dá para adivinhar alguns bytes também que estão cifrados dentro daquele pacote sem precisar decifrar. Então são todos ataques na especificação do protocolo ou na implementação do protocolo, isso nas versões SSL3, alguns funcionam nas primeiras versões do TLS, e que a gente tinha a intenção de testar. O grande problema é que alguns desses ataques, para a gente verificar se o servidor de fato é vulnerável, o impacto disso, a gente precisaria atacar o servidor, mas não parece uma boa ideia atacar os servidores dos bancos para ver se eles são vulneráveis a certos ataques, certo? Então a gente mudou um pouco de ideia e pensou, bem, vamos tentar montar algum ataque que possa ser montado apenas do lado do cliente, que não seja tão sofisticado, e do lado do cliente, a gente pode usar nossos celulares com as nossas contas. Então, do ponto de vista legal jurídico, a gente não estaria fazendo absolutamente nada de errado mesmo. Assim. Não que eu acho que testar servidores por vulnerabilidade seja errado, mas não vou entrar nesse debate agora. Bem, um protocolo importante aqui é o ARP, que é o protocolo de resolução de endereços. Ele funciona da seguinte forma. Quando a máquina está conectada a uma rede local e precisa enviar mensagens para a internet, tem que ter algum protocolo que mapeie os endereços IP que vão ser obtidos pelos pacotes que retornam da internet para as máquinas locais. Então, o ARP é um protocolo que resolve o endereço IP no endereço físico da rede física camada 2 na rede local. Então, ele resolve para o MAC da interface de rede sem fio, para o MAC da placa de rede que está pendurada numa rede Ethernet e assim por diante. Entretanto, o ARP é um protocolo extremamente inseguro, porque ele não tem nenhum tipo de autenticação ou sigilo, não tem nada. Assim. Então, essencialmente, qualquer máquina que esteja conectada à rede pode forjar pacotes ARP. Ou seja, eles podem, essas máquinas, uma máquina maliciosa, pode tentar receber o tráfego destinado a uma outra máquina na rede local, basicamente falando que ela responde para aquele endereço IP na rede local. Assim. Então a gente utilizou o ARP, um ataque no ARP, para conseguir interceptar tráfego usando um ataque de homem no meio, mas esse mesmo ataque de homem no meio pode ser montado com outras variantes também, como envenenar o DNS ou fazer algum outro tipo de manipulação das rotas e assim por diante. Então, como que a gente utilizou o ARP para montar um ataque de homem no meio? Basicamente, a gente supõe aqui que tem uma rede local, certo? O aplicativo, ou o dispositivo móvel rodando o aplicativo do banco pertence ao cliente. Uma máquina maliciosa, ela entra na rede local e tenta falsificar as respostas ARP para dizer que, na verdade, para dizer para o cliente que, na verdade, essa máquina é o servidor e para dizer para o servidor que essa máquina é o cliente. Então, todo o tráfego que vai do cliente para o servidor passaria necessariamente para essa máquina antes. Assim, isso permitiria ao atacante ler o tráfego e ver exatamente o que é aquela aplicação, ou tentar manipular o tráfego trocado entre aquela aplicação e o servidor. Mas é claro que se o SSL e o TLS foi configurado e implementado de maneira correta,
aquelas propriedades de segurança que eu falei impediriam o atacante de fazer qualquer coisa além de ler tráfego cifrado, certo? O que não tem muito valor para o atacante, porque afinal de contas está cifrado. E íntegro, né, o atacante também não poderia trocar bits desses pacotes sem ser detectado por uma das pontas. Bem, isso se o TLS e o CCL foi implementado e configurado de maneira correta, né? A gente vai ver que não foi exatamente assim. Uma das formas corretas de implementar o SSL é, quando o servidor abre a conexão e apresenta um certificado para o cliente, assinar esse certificado com um certificado raiz de autoridade certificadora que está instalado no dispositivo do cliente. Assim o cliente consegue determinar que aquele certificado de fato pertence ao servidor, no caso de fato pertence ao banco, e que não tem nenhum adversário capaz na conexão, né, capaz de ler o tráfego, que vai ser cifrado com aquela chave, com a propriedade de fim a fim. Né? A cifração e a autenticação vai ser realizada entre as duas pontas com as chaves que eles detêm, não com a chave do atacante intermediário. Entretanto, se a implementação do SSL não for cuidadosa, a gente vai ver exatamente como fazer isso depois, a seguinte variante do ataque de homem no meio pode acontecer. Dado que o atacante consegue convencer o cliente a instalar um certificado raiz no seu dispositivo, se o atacante apresenta para o cliente um certificado que foi assinado por aquele certificado raiz, e o cliente confia naquele certificado raiz, o aplicativo do cliente vai encarar aquele certificado apresentado pelo atacante no lugar do servidor como um certificado válido. Então o que acontece na prática é que o cliente vai abrir uma conexão com o servidor, e o servidor vai abrir uma outra conexão. Desculpem, o cliente vai estabelecer uma conexão com o atacante vai abrir uma outra conexão com o servidor, e ele fica numa posição privilegiada para ler o tráfego entre as duas pontas, né, porque todo o tráfego passa por ele, e as conexões são feitas aqui entre essas duas pontas, então ele de fato decifra esse tráfego quando chega nele, e aí também pode manipular esse tráfego. Esse não é um ataque puramente passivo, ele pode trocar destinatários de transações bancárias e coisas do tipo, sejam criativos. Bem, práticas de segurança recomendadas. Assim. Então, tem várias práticas que a gente sugere para evitar esse e outros tipos de ataques. Né? Suporte a segredo futuro. Toda vez que se estabelecer uma conexão SSL, um par novo de chaves deve ser gerado naquela conexão e assinado pela chave de longa duração, para evitar que qualquer comprometimento da chave de longa duração permita revelar esse tráfego no futuro, o tráfego dessa conexão no futuro. O conjunto de algoritmos deve ser mantido atualizado, porque, claro, esses algoritmos eles apodrecem com o tempo. Né? As técnicas que atacam algoritmos criptográficos evoluem com o tempo. Tem algoritmos que a gente a comunidade considerava seguros e hoje não são mais. Um exemplo canônico aí é o RC4. A validação de certificados tem que ser muito cuidadosa, porque quando o cliente recebe um certificado do servidor, né, quando o aplicativo bancário, por exemplo, rodando na plataforma do cliente recebe o certificado do servidor, ele deve tomar todo o cuidado para verificar que aquele certificado é de fato do servidor. Então, você tem que ter uma assinatura digital válida, que certificado assinou aquele certificado, para tentar determinar se é um certificado instalado ou malicioso, fornecido pelo atacante ou de uma autoridade certificadora confiável, assim por diante. E as versões dos protocolos também devem ser mantidas atualizadas, porque, afinal de contas, alguns daqueles ataques funcionam apenas em versões antigas do SSL. Do lado do cliente, né, do lado do aplicativo que roda na plataforma do cliente, o que ele puder fazer de validação cuidadosa do certificado do servidor é importante, porque assim ele separa um certificado malicioso apresentado pelo atacante do certificado real, legítimo, apresentado pelo servidor. Então a gente chama de pinagem essa técnica em que o cliente conhece informação adicional sobre o certificado do servidor que ele vai ver. Assim ele consegue detectar um certificado forjado inserido pelo atacante, mesmo que assinado por um certificado raiz instalado no dispositivo dele. Como a nossa metodologia foi bem simples, a gente usou o Wireshark no início para ver quais hostnames que esses aplicativos se conectavam com os bancos. Né? Os bancos normalmente separam máquinas específicas para responder a conexões da plataforma Android. E a gente até achou que as configurações do servidor fossem modernas, porque a plataforma Android é razoavelmente nova, né? Então é 2000 e pouco para cá. A gente ficou surpreso de ver ainda protocolos dos anos 90 respondendo a uma plataforma nova. Então o argumento de legado aqui não funciona exatamente. A gente baixou esses aplicativos bancários usando o APK Downloader, que é uma extensão para Chrome para você baixar um pacote Android na sua máquina e poder analisá-lo. A gente descompilou com esse conjunto de ferramentas para poder ver o código em alguns casos específicos. E a gente conseguiu também, a gente pegou um celular, né, ligou na máquina para fazer esses ataques e usou esse Monitor SDK que vem com as ferramentas de desenvolvimento Android para capturar o log que as aplicações faziam. Em alguns casos a gente viu, por exemplo, a aplicação fazendo log do extrato bancário do cliente inteiro, assim, que não faz nenhum sentido, mas é um ataque que é menos factível na prática porque precisaria de acesso físico à plataforma, que não era o nosso caso aqui. Bem, na segunda parte o que a gente fez foi
a gente montou um ataque de OMI no meio usando SSL Split, que é um proxy SSL, ele forja um certificado e apresenta para o cliente na esperança que o cliente vai confiar naquele certificado. E a gente montou esse ataque de OMI no meio nas duas variantes, né? Tanto com certificado forjado autoassinado, que deveria ser trivial para o cliente determinar que é um certificado forjado, quanto um certificado assinado por um certificado raiz que foi previamente instalado no dispositivo do cliente. Na terceira parte, cada semana a gente fez um scan da configuração do servidor para ver como a configuração do servidor evoluía com o tempo. Assim, né? Especialmente depois que a gente notificou o servidor dos problemas, os bancos dos problemas, a gente esperava que as configurações melhorassem, mas na verdade elas continuaram a mesma coisa. Bem, primeiras propriedades boas. Então vou falar primeiro dos resultados que a gente viu desse scan das configurações dos servidores. Bem, tem várias propriedades boas aqui, versões recentes do TLS, suporte a segredo futuro, suporte a um protocolo que permite checar se um certificado é válido online, suporte a pinagem de chave pública que eu já expliquei. Aqui no final está a nota que o SSL Labs, que foi a ferramenta que a gente utilizou para escanear a configuração do servidor, atribuiu para esses servidores mantidos pelos bancos para responder à plataforma Android. Essa nota é basicamente calculada a partir das informações desse slide e dos dois próximos slides, que tem as propriedades boas, as ruins e as neutras. Então, pode ver que das propriedades mais desejáveis do ponto de vista de segurança, poucos servidores aí, de fato, tinham esse suporte habilitado. O caso do HSBC foi um caso bom, do Itaú também, tinham suporte a versões recentes do TLS, mas em grande maioria, o segredo futuro não era suportado por nenhum servidor, e assim por diante. Então, as propriedades mais desejáveis, a gente viu pouca aderência na configuração de servidores. Nas propriedades neutras, ou seja, o emprego do TLS 1.0, tem ataques publicados, mas continua sendo uma versão melhor do que o SSL 3, a gente viu já a aderência por todos os bancos. No suporte ao algoritmo SHA-1, que é um algoritmo que está morrendo, que ainda tem alguma pouca sobrevida, a gente viu também que todos eles suportavam, mas a recomendação conservadora, na verdade, também é desabilitar o SHA-1, que não é um algoritmo de hashing seguro mais. E nas propriedades ruins, a gente viu um pouco maior de aderência, né? Então tem alguns servidores que suportam versões realmente antigas do protocolo SSL, dos anos 90 ainda. Suporte RC4 e MD5 são algoritmos vergonhosamente inseguros, ainda continua possível em alguns servidores. Ataques de deterioração também continuam possíveis pelo uso da versões antigas do SSL, mesma coisa para o ataque Poodle. Configuração que torna o servidor vulnerável é um ataque de negação de serviço. A gente viu em dois casos, na Caixa Econômica e no Citibank. E também vulnerabilidade ao Freak, que é aquele ataque que diminui os parâmetros para permitir que um atacante monte um ataque, resolva o problema criptográfico em tempo real, porque ele se torna muito mais fácil do que deveria. Então, no final, a gente viu uma certa frequência alta de notas F, que é a pior nota possível do SSL Labs para alguns dos servidores, para o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú. Notas razoáveis para Caixa, Citibank e Santander, e o HSBC teve notas melhores. Mas aqui, algumas vezes aparece mais de uma nota para um banco. Isso é o caso de que a aplicação foi construída de modo que há um servidor que responde globalmente, esse é o caso bem típico do HSBC. Quando a aplicação se conecta a esse servidor globalmente, ele recebe informação de que servidor local ele deve se conectar. Então a gente fez análise de todos esses hostnames para dar uma visão um pouco mais completa, não usando apenas a versão local brasileira que atende os aplicativos. Agora, resultados nos clientes. Está aqui a versão que a gente analisou dos aplicativos. A gente testou, como eu disse, o ataque de homem no meio comum, né, onde o certificado autoassinado forjado é apresentado, e a gente viu que servidores confiavam ou não nesse certificado. A versão com certificado raiz, onde o certificado raiz tinha sido previamente instalado no dispositivo. E aí, ao se montar um ataque de homem no meio com sucesso, a gente tem acesso a todo o tráfego às claras que foi trocado entre aplicativo e servidor. Aplicativo bancário e banco, no caso. Então, a gente pôde observar nesse tráfego se apareciam as credenciais, por exemplo. Se a senha do usuário que estava tentando se conectar, no meu caso, a minha conta, né, se ela aparecia no tráfego capturado ou não. Além disso, em alguns casos, a gente viu que as credenciais não estavam disponíveis, mas tinha informação financeira sensível do usuário. Por exemplo, saldo em banco, número de cartão de crédito, extrato bancário, que poderiam ser interceptadas por um adversário, e, claro, infringe não só a privacidade, como pode permitir ao operador malicioso da rede, né, que captura essas informações, montar algum ataque no mundo físico também. A gente verificou que alguns aplicativos tinham integração com redes sociais externas, que é algo que eu não consigo não consigo encontrar uma explicação razoável, assim, que é, por exemplo, você logado no ambiente bancário de um aplicativo, poder usar o Facebook para recomendar aquele aplicativo para alguém. Isso é bem problemático, porque
você não sabe que informação necessariamente está sendo trocada entre o banco e a rede social. E, além disso, qualquer vulnerabilidade na rede social pode terminar contaminando o aplicativo. Então, do ponto de vista de segurança, por mais que as pessoas talvez vejam alguma conveniência nisso, integrar redes sociais intrusivas e que violam a privacidade com aplicativos bancários não é uma boa ideia. E o uso da pinagem. Então, a informação do lado do cliente que permite detectar se aquele certificado é fajuto ou não. Bem, então a gente pode ver que o Banco do Brasil, como ele implementava a pinagem, ele não foi vulnerável a nenhum desses ataques, nem nenhuma das versões do man in the middle, que não permitiu que um atacante pudesse capturar e analisar tráfego trocado pelo aplicativo e pelo banco. Boa parte dos aplicativos, com exceção do Santander, não sofria a versão mais comum do ataque de homem no meio, que é um certificado forjado e autoassinado, trivial de ser detectado. Todos, com exceção do Banco do Brasil, eram vulneráveis a esse ataque de homem no meio com o certificado raiz. E esse tipo de ataque é plausível porque várias redes sem fio, por exemplo, exigem que você instale um certificado raiz no seu dispositivo para se autenticar na rede. Assim. Então, até a rede da Unicamp há pouco tempo, eu não sei como é que está agora, mas há não muito tempo ela exigia a instalação do certificado da SCP-EDU. Isso transfere o controle para quem detém a chave privada responsável, né, que corresponde ao certificado da SCP-EDU, de forjar a presença, né, autenticada de qualquer servidor da internet, inclusive um servidor bancário. Assim. Não tenho ideias, certo? Isso é crime, a lei Carolina Dickmann põe as pessoas na cadeia quando elas fazem isso. Se você for descoberto, é claro. Bem, para os aplicativos que a gente observou o tráfego capturado, apenas o HSBC não vazava credenciais. A razão para isso é que o HSBC ele habilita o aplicativo do celular diretamente no caixa eletrônico, então isso permite esse aplicativo trocar uma chave fora de banda com o banco, e as credenciais que você insere no aplicativo são cifradas com essa chave fora de banda. Então ela tem um mecanismo adicional aí para não precisar transmitir informações sensíveis às claras. Entretanto, todos os que foram vulneráveis aos ataques de homem no meio trocavam informações financeiras sensíveis. Assim. Bem, e tem aí 3 bancos que tinham integração com redes sociais externas e assim por diante. Então a gente criou essa métrica aqui para atribuir uma nota a esses aplicativos dependendo dessas características e por não ser vulnerável a nenhum ataque do homem no meio, o Banco do Brasil saiu melhor, todos os outros tiveram um desempenho medíocre, o Santander teve um desempenho péssimo, porque afinal de contas ele sequer verificava se o certificado tinha sido autoassinado ou não. Bem, aí isso foi em maio desse ano, a gente decidiu a partir disso notificar os bancos dos problemas e monitorar como as novas versões dos aplicativos, que tipo de recurso de segurança as novas versões dos aplicativos integravam a partir, depois dessa etapa de notificação, e como mudava a configuração do servidor. Nos servidores absolutamente nada mudou, os mesmos problemas de configuração persistem, mas a gente viu uma melhora significativa de alguns dos aplicativos. Então, por exemplo, as versões mais recentes da loja do HSBC, do Santander e do Itaú, o do Itaú, eu acho que a versão foi atualizada ontem para corrigir todos os problemas. Parece que eles sabiam que eu falaria aqui, assim, incrível. Então eles corrigiram quase todos os problemas, no caso do Itaú, né, com exceção da integração com o Facebook. Mas o Santander, que tinha a pior situação do lado do aplicativo, agora é bem robusto, né, eles fazem pinagem de chave pública até onde a gente conseguiu detectar. Como as atualizações são bem rápidas, a gente ainda não teve tempo para descompilar novamente esses aplicativos e ver como é que eles implementaram esse recurso de segurança, para ver se é uma implementação boa ou não. A gente simplesmente fez um ataque de caixa preta usando a rede e estou aqui reportando os resultados. Então o Banco do Brasil ficou como estava, os 3 últimos lá, HSBC, Itaú e Santander, tiveram um aprimoramento do projeto, do aplicativo. Bradesco, Caixa Econômica Federal e Citibank ainda não responderam a essa notificação. Especialmente no caso do Citibank, todas as tentativas de notificar o banco foram retornadas com uma mensagem de um bot chamado Gisele. Bem, que diz que entraremos em contato se a gente tiver interesse. Suponho que eles não têm interesse, que até agora eles não entraram em contato. Aí a central telefônica também não ajudou muito, que para a gente conseguir abrir um chamado de segurança, a gente teria que ser correntista. Assim. Então eu não vou abrir uma conta no banco para notificar um banco de um problema de segurança, certo? Eu não acho isso razoável. Bem, algumas observações mais detalhadas. Então o Banco do Brasil implementou o recurso de pinagem de uma maneira bastante elegante. Basicamente, o aplicativo já vem com um conjunto de certificados que ele utiliza para validar o certificado do servidor. Então, o conjunto de certificados do aplicativo fica, de certa forma, imune à instalação de certificados maliciosos no dispositivo. Então, é uma maneira bastante elegante e que, desde que você mude o certificado do servidor, mas mantenha ele pendurado na mesma árvore de certificação, né, com a mesma lista de certificados até o certificado raiz, você não precisa nem atualizar os aplicativos
com a mudança do certificado do servidor, porque afinal de contas o aplicativo já tem o conjunto de certificados que ele utiliza para validar o certificado do servidor. Então a gente achou talvez a implementação mais elegante desse recurso de pinagem. Como eu falei, o HSBC utiliza essa outra chave negociada fora de banda, então a gente não conseguiu ver as credenciais de autenticação do usuário, do cliente, né, agência, conta e senha, mas a gente conseguiu ver informação financeira sensível, então isso não resolve todos os problemas. O caso do Santander, na versão que a gente observou, a primeira versão que a gente observou, era muito curioso, talvez antecipando um problema, um ataque de homem no meio, na implementação deles do SSL, que sequer verificava do lado do aplicativo se o certificado do servidor era válido ou não, eles implementaram um protocolo com algumas garantias criptográficas dentro do SSL, como se eles tivessem projetado sua própria versão do SSL para ser carregada, transportada pelo SSL. O problema é que a versão que eles implementaram também era vulnerável a ataques de homem no meio. Então, acho que isso representa uma péssima decisão de projeto. Ao invés de tentar configurar e utilizar o SSL corretamente, eles projetaram um próprio protocolo com uma série de problemas que já foram resolvidos no SSL, porque afinal de contas ele existe há algumas décadas e o projeto foi melhorando, e repetiram os mesmos erros que eles tinham na configuração do SSL. Assim. Então, não façam isso, não projetem um protocolo novo para repetir erros que já foram tomados nos anos 90 ou no início desse século, e não resolver nenhum dos problemas que você tinha no protocolo original. Bem, então agora tem uma pequena demonstração, vamos ver se funciona. A gente gravou um vídeo que ilustra o ataque numa versão antiga do aplicativo do Itaú, que era completamente vulnerável a ataques de homem no meio, mesmo sem instalação de certificados raiz. E a gente escolheu esse aplicativo porque ele demonstra no tráfego muito bem qual que é o perigo desse ataque. Vamos ver se funciona. Tem trilha sonora, não é de minha autoria. Então aqui é o primeiro passo, a gente gera um certificado raiz, RSA 4096, para escolher, né? Um par de chaves de fato com bastante segurança. Então um certificado totalmente forjado, vocês podem ver que é tudo teste aqui, não tem nada que possa parecer com um certificado legítimo. No segundo passo, isso aqui é rodado na máquina do atacante, a gente transforma em um roteador, configura o firewall para pegar todo o tráfego SSL e mandar para uma porta específica, onde o SSL split vai rodar para interceptar o tráfego SSL, foi isso que a gente fez. No terceiro passo, a gente monta o ataque de ARP spoofing, então a gente simplesmente, vamos ver aqui agora, sim, então a gente viu as entradas do cache do ARP, não tem nada, a gente rodou o Wireshark para ver quando o celular entra na rede key e vê que endereço IP ele recebe via DHCP, supondo aí que o atacante está monitorando que dispositivos entram na rede para decidir quais deles atacar. Então o celular está à direita, a gente viu o tráfego DHCP, descobriu qual que é o IP que o roteador deu para esse celular. Então se a gente sabe o IP do celular, sabe o IP do roteador, porque o roteador pode ser até controlado pelo atacante, aí a gente pode rodar o ARP spoofing aqui para dizer para o servidor que o celular é essa máquina e dizer para o celular dizer para o roteador que o celular é essa máquina e dizer para o celular que o roteador é essa máquina. Então nas duas direções, qualquer tráfego que vai e volta na rede local passa necessariamente por essa máquina. Então tem que fazer dois ARP spoofings nas duas direções, já está rodando. No quarto passo a gente usa o SSL split, ele fica em uma porta, monitora uma porta específica para ver se alguma conexão SSL vai ser estabelecida. Quando ela for estabelecida, ele entra no meio e apresenta o certificado forjado. Uma aplicação segura, como vai ter um Google aí no início que tenta se conectar, né? Tem alguma coisa no Android que tenta se conectar, vai rejeitar esse certificado, porque afinal de contas ele é um certificado assinado por um certificado totalmente forjado. No caso do Itaú não foi muito bem assim, vocês podem observar pelo uso do celular que ele se autentica normalmente. Então, o cliente digita agência, conta, manda logar. Dá até para ver aqui a entrada do Itaú. Então o aplicativo logou como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma conexão completamente legítima. A gente obviamente escondeu a agência conta lá para esconder, né, informações possivelmente sensíveis a respeito dos autores do trabalho. O saldo em conta bem dia do professor, o saldo é muito alto. Então qualquer informação trocada pelo aplicativo servidor aqui já foi capturada pelo atacante. Então agora a gente vai abrir os logs que o SSL Split capturou e a gente vai ver
acessa log do Handshake, logo após o Handshake, claro, já tráfego de aplicação. Não está dando muito bem para ver, mas aqui tem um vermelho agência, ali tem conta, aqui tem senha, são as credenciais de autenticação. Se vocês continuarem vendo aqui, vai ter pagamento da fatura da NET, tem um monte de coisas aí sobre essa conta específica, né? Porque afinal de contas, quando o aplicativo log, ele recebe os últimos lançamentos, o extrato, qualquer informação importante, coisas de cartão de crédito. Fighter na trilha sonora, a culpa não é minha, meu aluno preparou o vídeo. Bem, então vê que é um ataque super simples, a gente usou apenas ferramentas que são conhecidas da comunidade de segurança, nada sofisticado, e todos esses problemas são bem conhecidos. Para dar uma ideia, em março de 2014, teve uma certa repercussão na internet, porque o WhatsApp, né, que é o aplicativo que vocês usam para trocar mensagens, ele também não implementava essas proteções contra ataques nome no meio, permitindo que alguém entrasse na conexão e capturasse tráfego dos usuários, né? E depois de uma certa pressão, acho que um mês depois, eles publicaram uma versão que já corrigiu os problemas. Então, a gente não está falando de nada, nenhuma novidade aqui, né? Os aplicativos bancários deveriam ter recursos mais sofisticados de segurança do que o WhatsApp. Eu acho que vocês concordam comigo, tem muito mais informação sensível sendo trocada por esses aplicativos. Esse trabalho teve certa repercussão no G1, né? Depois que a gente notificou os bancos, em 28 de maio começou o processo de notificação, a gente deu quase que 2 meses para os bancos fazerem o que deveriam fazer. Depois disso, a gente se sentiu livre para submeter um artigo para o SBSEG que foi aceito, detalhando os resultados do problema e também notificando uma coluna de segurança do G1 que cobriu os resultados do trabalho. E aí os bancos responderam muito mais ao contato da imprensa do que ao nosso contato, como sempre acontece, né? E se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar depois e ver quais as respostas dos bancos. Bem, nossas conclusões. Para os clientes, né, isso talvez seja um pouco óbvio. Não utilize aplicativos críticos em redes que vocês não possam confiar. Como, por exemplo, redes públicas, redes de shopping, né, essas redes que você simplesmente se conecta com o celular, porque é fornecido por um serviço. Se for o caso, prefira não utilizar aplicativos críticos, porque os aplicativos podem não ter sido implementados para ter controles mínimos que permitam que impeçam, né, que um controlador daquela rede pública personifique, por exemplo, com sucesso um serviço bancário e possa capturar as credenciais quando vocês logarem no serviço, assim por diante. Não instalem certificados no seu celular, né? De preferência, evitem essa prática. Assim. E para os que têm chance de configurar rede sem fio, não exijam que os seus clientes tenham que instalar certificados raiz nos seus celulares, porque isso dá um enorme poder para quem controla a chave privada, quem opera aquela rede. E sempre mantenham os aplicativos atualizados. Vocês viram que os bancos, de fato, depois de alguns meses, né, 5 meses aí, começaram a corrigir esses problemas com atualizações dos aplicativos. Então, atualizar os aplicativos é importante para vocês poderem ter versões mais seguras, apesar de que nem sempre atualizações entregam aplicativos mais seguros. A gente foi observando atualização desses aplicativos nos celulares e a gente viu que em alguns casos a resistência contra o ataque homem no meio melhorava, depois piorava na versão seguinte, alguém desabilitava por algum motivo, depois melhorava de novo. Então não é simplesmente uma série monotônica crescente, assim, ela pode oscilar no meio do caminho, vide outras pressões do mundo real. Para os bancos, implementar aplicativos com verificação mais sofisticada dos certificados, usando, por exemplo, esse recurso de pinagem de chave pública, tem umas 10 formas diferentes de fazer isso, a gente já falou da mais elegante. Muito cuidado quando bancos refazem, reconstroem um aplicativo para aprimorar a interface, modernizá-lo, porque eles podem repetir erros que tinham sido corrigidos no passado do ponto de vista de segurança. Então a gente pegou uma versão bem antiga, por exemplo, do aplicativo do Santander, que era resistente a esses ataques. No início do ano o Santander trocou os aplicativos para uma versão mais moderna e design mais bonito, e alguma coisa aconteceu com a parte que verificava certificados, porque ela sumiu do aplicativo. Assim. Então aparentemente agora eles retornaram as verificações cuidadosas. Então, aparentemente, o projeto de desenvolvimento desses aplicativos segue processos um tanto estranhos. Você troca o aplicativo inteiro, mas degenera a segurança por não reimplementar alguns dos mecanismos que já existiam. E aprimorar mecanismos de notificação. Notificar os bancos desses problemas foi um pesadelo. Todos os nossos contatos via internet, o único contato via internet que a gente recebeu uma resposta que a gente achava ser à altura foi do HSBC. Quando eu entrei em contato
posteriormente, depois que a matéria foi publicada com o responsável pela segurança do banco, nossa notificação nunca chegou nele, apesar da gente receber uma mensagem do site falando que estavam super honrados com a nossa participação e etc. Então, às vezes você acha que notificou e você não notificou. Em muitos outros casos, a gente teve que usar a ouvidoria e o atendimento aos clientes. Em um caso específico, quando a gente falou que era um trabalho feito na Unicamp, nos transferiram para o departamento de marketing, eu não sei exatamente porquê. E, cara, depois que você chega no departamento de marketing, é muito difícil sair, assim, porque eles tentam te segurar por muito tempo. É pior que um call center. Então, ligar para esses bancos foi bem difícil, porque também quem atendia na outra ponta não estava acostumado à notificação de segurança. Às vezes tinham pessoas que só conhecem mesmo o operacional e assumiam que a equipe de segurança não deveria responder. Né? Não, você não consegue contactar a equipe de segurança porque eles, sei lá, ficam no subsolo, né, num bunker, alguma coisa assim. Então não dá para falar com eles. Em alguns casos específicos, sugeriram que a gente fosse na agência bancária entregar o relatório impresso. Você vai na agência para entregar um papel descrevendo um ataque que você montou no aplicativo Android, assim, né? O que, sei lá, não faz muito sentido. Então, aprimorar os mecanismos de notificação é fundamental. E por que não instituir até um programa de recompensas? Né? A gente trabalhou de certa forma para o público, mas também para os bancos por um tempo, e tudo que a gente ganhou, no melhor dos casos, foi um lanche. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Acho que a gente tem tempo para perguntas. 15 minutos ainda, temos um enorme tempo para perguntas. Você saberia explicar por que os bancos fogem do DNS seguro, por exemplo? No Banco do Brasil, se você for BBBR, ele te joga para o DNS inseguro, para o www.bb.com.br. Eu vou responder essa pergunta em duas fases. Primeiro, não está claro que o DNSSEC, de fato, torna o DNS seguro. Então, uma série de problemas que a academia discute sobre o tamanho de chave ser apenas RSA, então é tudo muito grande, tudo muito caro e ineficiente. Mas, em geral, bancos são extremamente conservadores na forma como eles aplicam os investimentos, então eles olham assim, do volume de fraude que eu consigo monitorar, onde que de fato eu estou perdendo o dinheiro. É nesse aspecto aqui, ou nessa parte da operação, é lá que eu vou investir. Então, se eles não acreditarem que o DNSSEC vai dar para eles algum tipo de segurança adicional, eles simplesmente não vão investir um centavo nisso. Assim. Então, eu não confio, obviamente, nesse juízo sempre, porque muitas vezes é exatamente por não implementar algum mecanismo de segurança que a fraude não acontece hoje, mas ela pode começar ou aumentar em volume no futuro. E eles são um outro problema aí que eu acho que talvez seja uma resposta mais provavelmente correta para a sua pergunta, está relacionada àquela configuração dos servidores. Por mais que esses aplicativos estivessem conectando nos servidores usando hostnames que foram reservados para a plataforma Android, quem respondia do lado de lá não era necessariamente uma aplicação moderna de SSL. Era algum dispositivo legado que o banco tinha comprado, sei lá quando, e estava atendendo a todas as plataformas. Então, na verdade, quando você se conecta no servidor com um browser usando o DNSSEC, que suporta o protocolo e está super atualizado e etc., a versão de ontem, ao se conectar com o banco, não necessariamente você vai ver o mesmo grau de atualização do lado de lá. Pode ser uma máquina legada que eles fizeram investimento nos anos 90 e está rodando SSL3 até hoje, porque afinal de contas, talvez a fraude, ou a fraude observável, né, que pode ser vista, não esteja lá. Então eles são super conservadores, porque eles também não querem perder esse parque que já investiram. Assim. Então, como a gente demonstrou aqui, é um tanto bizarro você usar uma plataforma no mínimo de 2004 que fala um protocolo dos anos 90 com um servidor, porque o servidor é legado. Então, o suporte alegado é do lado deles, não necessariamente o suporte alegado que o cliente tem. Então, suponho que eles estão usando um parque de máquinas, às vezes até dedicadas para SSL, que não tem sequer suporte a DNSSEC e coisas do tipo. Seria Estou arriscando uma resposta, obviamente, só os bancos podem dizer isso. Sim. Mais perguntas? E é difícil arrancar essas respostas deles. Então, perguntar. Bem difícil. Em alguns casos, em um caso específico do Bradesco, a gente até foi convidado para visitar o banco, então a gente achou que, poxa, né, para apresentar esses resultados, a gente achou que de fato eles queriam entender exatamente o que a gente fez para tomar providências. O que aconteceu é que a gente ficou 1 hora lá escutando razões de por que eles não fariam nada. Assim, você fala, poxa, para isso vocês não precisavam me chamar até aqui, né? Vocês podiam ter respondido um e-mail. Diga!
Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom, achei muito pertinente as informações, parabéns, muito Obrigado. legal. Eu queria saber especificamente, eu vi que você não comentou com relação nos testes, as instalações das fontes desconhecidas nos aparelhos com Android. Isso é um ponto. Certo. E se isso nos testes tem tido alguma diferença. A segunda questão, eu não posso deixar de perguntar isso, é a questão do nosso certificado aqui ICP Edu. Certo. Fazendo uma análise do certificado, a gente percebeu que algumas versões de aparelhos, o próprio Android sinaliza com uma exclamação com relação à validade desse certificado para a rede Edu. Uhum. E aí, analisando, a gente viu que a emissão ele está em 2008 e ele está sendo válido até 2033. Então, assim, se vocês chegaram a fazer algum teste com o ICP Edu aqui na Unicamp. Obrigado. Certo. Obrigado. Bem, a primeira pergunta, né, sobre instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. É quando você entra lá no Android e fala, Android, instale aplicativo de qualquer lugar, essencialmente. A gente não considerou a possibilidade do usuário instalar um aplicativo malicioso no seu dispositivo e ter algum tipo de interferência sobre o aplicativo legítimo. A gente considerou um cenário de uso comum em que o usuário, de fato, conhece apenas a loja legítima, certo? Então os aplicativos lá são assinados, o celular consegue verificar até certo ponto que aqueles aplicativos de fato foram aprovados, ou vieram pelo menos do Google, da loja do Google. E nosso ataque aqui, especificamente, se restringiu a um atacante que está fora do dispositivo do cliente. Por isso a gente não observou essa possibilidade. Eu tenho agora uma aluna que está exatamente olhando para esses aplicativos e vendo que recursos de segurança eles têm nos aplicativos de fato, supondo agora acesso físico ao aplicativo, porque ao celular. Você perdeu o celular em algum lugar, ele foi capturado, roubado por algum tempo. Roubado por algum tempo não faz sentido, né? Roubado para sempre, normalmente. Assim. Mas para ver o que esses aplicativos armazenam de informação crítica no disco, que poderiam ser capturadas posteriormente. Então a gente está fazendo isso agora. Nesse trabalho a gente fez exclusivamente a gente colocou o adversário, o atacante, exclusivamente na rede. E não tem acesso ao seu celular. Nem para te convencer a instalar um aplicativo malicioso. Quem sabe no futuro a gente, ou no escopo desse trabalho a gente consiga tratar isso. Do ponto de vista de certificados, dependendo de como se armazena a chave privada correspondente ao certificado, 25 anos é um prazo bem grande. Assim. Você está basicamente dizendo que qualquer outro certificado assinado para aquele certificado, essa assinatura pode ser verificada por 25 anos. Eu não sei onde a chave privada dos certificados ICP Edu fica armazenada. Eu torço para que seja no HSM de... alguém talvez tenha a resposta. No HSM de última geração, numa sala cofre a 500 metros abaixo da terra e assim por diante. Suponho. Mas o grande risco é esse. Um outro risco também é que os algoritmos que foram utilizados para assinar aquele certificado apodrecem com o tempo também. Então eles podem permitir isso, ainda não acontece para nenhum dos algoritmos que a gente costuma ver em certificados, né? Como o SHA-1 para calcular o hash da assinatura, a RSA com tamanho pelo menos 2048 bits para calcular a assinatura de fato. Essa escolha de algoritmos não permite que alguém crie um certificado fajuto, mas cuja assinatura pelo certificado raiz seja forjada, possa ser calculada apenas pelo atacante, sem exigir de fato a assinatura por esse certificado raiz. Assim. Então, 25 anos também é um problema grande, porque alguns desses algoritmos podem apodrecer, se tornarem seguros antes disso acontecer. E quando isso acontece, você tem que trocar o certificado raiz, que impõe todo mundo a abandonar, que é outro problema, né? Como revogar um certificado que tem a duração de 25 anos? Você tem que essencialmente pedir para todo mundo deletar aquele certificado que está instalado nos seus dispositivos e instalar a versão nova, que é sempre um problema na prática. Então, para a geração do certificado raiz, seria esse o grande problema de ter 25 anos de validade. Assim, você está garantindo assinaturas desse certificado, supondo que a chave privada, mesmo assim, está bem protegida por 25 anos. Então, acho um tanto complicado. Normalmente, autoridades certificadoras que têm um volume enorme de recursos para investir, eles emitem certificados raiz mesmo de 30 anos. Mas eles evitam usar certificado raiz para assinar certificados de servidor final, que eles têm uma longa cadeia de certificados nível a nível, né, que são os regionais, que são os locais, que de fato assinam certificados, e aí você precisa dessa cadeia inteira para verificar o certificado do banco. Então, quando você olha o certificado de um banco brasileiro, por exemplo, o certificado raiz, o certificado que o banco apresenta normalmente tem um tempo de validade menor, inferior a 25 anos, talvez 5 anos, a gente vê alguns casos com mais, mas vamos chutar aí uns 5 anos, e ele foi assinado por um certificado raiz, um certificado na cadeia certificadora que tinha talvez validade de 8 anos.
E esse certificado da autoridade certificadora foi assinado por um outro certificado que tinha validade de 15 anos. E aí sim é assinado por um certificado raiz com uma validade muito maior. Assim. A ideia é tentar conter o dano caso alguma dessas chaves privadas vaze. Mas é também difícil verificar isso. Recentemente, eu acho que alguns funcionários da Symantec foram até demitidos, porque eles giraram na Symantec, que faz parte das autoridades certificadoras que a gente instala nas nossas máquinas, eles assinaram um certificado para o Google, que seria encarado como válido por qualquer dispositivo que tenha um certificado da Symantec, essencialmente todos, né? E que permitiria a Symantec personificar o Google e coletar o tráfego que o Google recebe nas buscas que a gente realiza todos os dias. Assim. Então, isso deu isso foi detectado, deu uma enorme repercussão, e os funcionários terminaram demitidos, porque uma autoridade certificadora não pode gerar um certificado arbitrário para, sei lá, para quê. Assim. Respondi adequadamente? Ótimo, obrigado. Tinha uma pergunta, uma informação, um comentário aqui. Sobre a ICP-EDU. Eu sou da equipe de segurança da Unicamp, a gente trabalha com, na verdade, a responsabilidade pela AC Unicamp, que está embaixo da AC raiz da ICP-EDU, é nossa. Então, a AC Unicamp fica armazenada aqui no data center do centro de computação, no HSM da Cryptos, tudo certinho, bonitinho, tem tudo registrado em ata, então com todo cuidado. A AC raiz da ICP-EDU fica é a mesma estrutura da ICP Brasil, exatamente igual, a mesma tecnologia HSM, salas cofre, tudo igual. A diferença é que não tem a validade jurídica que a ICP Brasil tem, por conta da parte do baixo custo, que foi feito para o ambiente de ensino e pesquisa. E o segundo, ela usa ainda o SHA-1, né? E aí os certificados para servidores são para 1 ano. Uhum. Agora, no segundo passo, a GlobalSign passou a assinar o certificado da AC raiz da ICP-EDU, a nova versão da ICP-EDU. Então, agora nós também emitimos certificados pela GlobalSign para os servidores da Unicamp. Então, estamos fazendo um estudo aí para ver se o EduROM vai migrar para isso ou vai para outro modelo aí. Mas é uma característica do protocolo também, que é utilizado no EduROM, o lance de ter que instalar um certificado. E para isso a Raquel pode dar mais detalhes. Ótimo. Finalmente tenho respostas. Tão bom ter respostas, né? Essa questão do Android já foi levantada, já chegou lá no SAL, do Centro de Computação, então a gente está trabalhando para isso. Só que a questão no Android principalmente, você consegue pôr uma AC vinculada à Profile do 802.1x. A Profile não, a configuração. Hoje nós temos 23 mil usuários configurados com a AC do ICP-EDU. E no lado do servidor eu só posso ter um certificado para o servidor. Como a AC é diferente, agora é a GlobalSign que está assinando, a gente está estudando qual a melhor forma de ser menos disruptivo para o usuário, da questão de, por exemplo, eu ter que falar 23 mil pessoas, amanhã vai ser uma nova AC, e a configuração que você tem, que está vinculada com a AC da ICP-EDU, não vai funcionar. Então, a gente já está trabalhando, fizemos vários testes, mas assim, tem plataforma que está aceitando colocar 2 ACs para a mesma configuração do EduROM, então, ok, eu troco o certificado do servidor, vai funcionar. E no Android é uma delas que não funciona. A gente não conseguiu fazer funcionar, parece que é uma restrição do sistema mesmo. E como a maioria dos usuários, a gente está com acho que 75% Android, a gente vai ter que realmente repensar, se tiverem alguma dica, é bem-vinda, porque está dando trabalho, a gente agora está alarmando no Android para o usuário, escrito, esse certificado não é seguro. Na verdade, ele não é um certificado comercial, mas tem toda uma questão de segurança por trás aí que não está deixando a desejar, mas ele não é um certificado comercial que já vem embutido, né, no sistema. Sim, de fato o usuário tem que instalar, mas eu não acho prudente confiar que o usuário vai tomar uma decisão boa ao ver o alerta de que... Porque as pessoas foram treinadas pelas últimas décadas a ignorar alerta de segurança, certo? Eles aparecem, a gente clica OK sem nem ler a mensagem. É isso que acontece. Então, o meu Android mesmo, quando eu entro na rede, ele fala assim, essa rede pode estar sendo monitorada agora mesmo. É essa mensagem mesmo. Eu mesmo ignoro, porque as pessoas foram treinadas a isso. A gente acha que nunca nada vai acontecer. É uma opção que a gente não está levando em consideração, que seria o quê? O Android funcionaria a rede do ROM sem o certificado. Uhum. Mas daí você não garante que você tem o servidor correto respondendo para o cliente. Então, a gente não está trabalhando com essa hipótese. Apenas a autenticação, certo? Porque do ROM precisa ser certificado apenas para autenticação. Claro que os outros certificados são emitidos para os seus próprios servidores. Eu não tenho resposta fácil para isso, sim, mas idealmente a gente
prefere mecanismos de autenticação que não exijam a instalação do certificado raiz, que é super intrusivo assim. E comunicar, ou no caso da necessidade de ter um certificado raiz, eu acho que não é um mal proceder com a educação dos usuários e falar, olha, se você puder não usar seus aplicativos críticos, todo mundo fica muito mais tranquilo. Assim. Não acessa o banco, não tem necessidade de acessar o banco no EduROM, certo? Você deve acessar o banco no conforto do celular, confiando na net, mas é talvez mais fácil detectar um ataque de homem no meio na net, montado pela net, ou outros provedores de banda larga, não estou fazendo propaganda, né, GVT, e Vivo e afins, do que numa rede menor. Assim. Lembrando que quem detém a chave privada correspondente àquele certificado, mesmo que seja restrito para autenticação, o grande risco é que essa mesma chave privada pode ser usada para assinar um certificado fajuto para uma etapa completamente diferente, né? Quando o seu browser ou seu aplicativo bancário está tentando se conectar ao banco. Assim. Então, eu não verifiquei se existe a possibilidade de instalar um certificado raiz e travá-lo para certos usos. Eu sei que quando você entra no perfil configura EduROM, você diz que certificado usar, mas é um certificado raiz que pode ser usado essencialmente para qualquer coisa. Talvez, se existisse uma forma assim, fosse melhor. E eu acredito que esses resultados não estão restritos à plataforma Android, a gente não testou a plataforma iOS, simplesmente que a gente não tem um celular, um dispositivo iOS disponível, mas eu quero crer que não há nenhuma razão plausível para os ataques de homem no meio não funcionarem no iOS, funcionarem no Android, até porque a base de código do aplicativo tem suas semelhanças. Mas obrigado pelas considerações, a discussão é sempre válida. Não há soluções simples, especialmente em segurança. Temos mais perguntas? Uma solução simples aqui seria embutir clientes com esse mecanismo de pinagem, porque aí você depende muito menos da base certificado raiz. Né? O cliente vê o certificado que foi apresentado e vê, bem, esse certificado obviamente é fajuto, porque ele foi assinado pelo ICP-EDU. Que banco usa ICP-EDU? Né? Então nenhum banco vai usar ICP-EDU. Então o aplicativo do cliente deveria ter lógica para rejeitar um certificado também, que foi assinado por uma autoridade certificadora suspeita. Assim. Mas como a gente viu, isso ainda está em processo de implantação. Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas, então obrigado novamente pela atenção. Tenha uma boa tarde.